E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e vamos continuar a contar a fucking história sobre a ID Software. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir uma coisa. Você conhece a Campus Party? Não? Provavelmente você conhece. Então, a Campus Party é um grande evento de imersão tecnológica que ocorre no mundo todo e já teve várias edições aqui no Brasil. Além disso, ela terá um workshop com uma série de discussões sobre tecnologias legais, como é o caso de realidade virtual e aumentada, biohacking, blockchain e internet das coisas, big data, machine learning e muito mais. A Campus Party vai acontecer em São Paulo nos dias 12 e 17 de fevereiro, ou seja, na semaninha do Carnaval, então você não tem desculpa e viajar de qualquer canto do país para esse evento que vai ser em São Paulo, como eu já disse. E mais, eu vou colocar aí na descrição do vídeo um código para desconto que, se você comprar usando esse link, o seu ingresso para a Campus Party vai ficar barato. Então não dá bobeira, usa o código de desconto do Universo Discreto, compra e não deixe de ir lá, eu estarei lá, uma série de criadores sensacionais também vão estar lá. E é isso, contamos com a sua presença, beleza? E sem mais delongas, bora falar do vídeo, que é o motivo que vocês estão aqui. Vocês querem saber a história da ID Software. No último vídeo nós falamos da história tanto do John Carmack quanto do John Romero, desde a infância deles até o momento que a ID foi criada. Vamos agora abordar os primeiros jogos criados já na ID Software e vamos chegar até o apogeu da empresa, depois de lançar jogos sensacionais, como é o caso do Wolfenstein 3D e do Doom. Então vamos desde o início até o apogeu da ID. A liberdade que os funcionários da ID Software tinham naquele período inicial e o sucesso do Commander Keen fez com que eles se inspirassem em trabalhar em projetos diferentes. Um desses novos tipos de jogos é o caso de Rescue Rover, um jogo sobre um jovem garoto que tinha que salvar seu cachorro das mãos de robôs aliens. É um jogo de labirinto com elementos de jogos de enigma, ou os clássicos puzzles, em que o jogador deveria movimentar espelhos de forma que os espelhos refletissem raios desses robôs aliens, para assim você passar por caminhos. O jogo é tipo um tabuleiro que você vai caminhando posição a posição até você encontrar o seu cachorro Rover. Esse jogo combina uma série de elementos que se tornariam tradicionais na ID Software, que é o caso do humor negro e a violência, bastante violência, quanto mais violência, melhor. Enquanto Rover dava um passo na direção do humor negro, seu próximo jogo trazia a volta de Dangerous Dave, no jogo Dangerous Dave in the Haunted Mansion, que é um jogo com uma ambientação um tanto gótica. Usando os motores gráficos desenvolvidos por John Carmack para a série Commander Keen, Dangerous Dave in the Haunted Mansion trazia o personagem usando chapéu de caça, jeans e uma espingarda. Ele tinha que explorar mansões mal assombradas, atirando em zumbis e canibais. De todos os caras da ID Software, um dos mais empolgados em trabalhar nesse projeto é Adrian Carmack, pois Adrian adora esses temas sombrios e um tanto mais gore. Ainda que não tivesse contado para o pessoal,
Adrian não era lá muito fã de Commander Keen, ele achava o jogo infantil demais, e se fosse para usar alguma coisa de apelo mais infantil, seria mais interessante se inspirar em séries que estavam acontecendo naquele momento, que estavam sendo passadas na TV naquele momento, como é o caso da série Ren and Stimpy, que apesar de ser um desenho, tinha uma coisa um pouco mais adulta. Joy. Em Dangerous Dave in the Haunted Mansion, Tom e Romero trabalharam no design, o que já era habitual na ID, enquanto Adrian trabalhava na parte gráfica, no visual gráfico e em algo que ele chamava de animações de morte. As animações de morte eram 3 ou 4 frames de animação que mostravam o personagem morrendo, no caso aí o Dangerous Dave, e também no Rescue Rover você tinha essas animações de morte. É importante frisarmos que naquela época a violência gráfica não era tão comum. Jogos com temas mais violentos já existiam e estavam se tornando comum, mas a violência gráfica não era tão visível por 2 razões. A primeira razão é que você tinha limitações gráficas muito fortes ainda, então você não conseguia mostrar algo com visual mais impactante. E a segunda razão é que os desenvolvedores tentavam fugir o máximo possível de temas mais polêmicos. Para se ter uma ideia, em 76 existiu um jogo de fliperama chamado Death Race, em que você deveria dirigir um carro atropelando uma série de bonecos palitos. E sempre que você andava por cima de um boneco palito, ele se transformava em um crucifixo. E a cabine desse arcade era toda desenhada com fliperamas e ceifadores. Por mais que fosse um jogo um tanto simplista, esse jogo foi banido por tratar esses temas mais adultos. Empolgado pelo entusiasmo de Romero com a violência gráfica, Adrian usou e abusou do que poderia fazer de mais violento. Por exemplo, você atirava num zumbi e a carne do zumbi voava do cadáver assim que fosse atingido pelos tiros da espingarda. Esse jogo foi lançado no disquete da Soft Disk, e nem preciso dizer que o pessoal de lá não foi exatamente os maiores entusiastas da ideia. Será que vocês poderiam alterar um pouco a animação desse jogo? Ele está muito violento. Isso fez com que Adrian dissesse que talvez algum dia pudéssemos colocar toda a violência e sangue que gostaríamos. Para os caras da ID era pouco ainda. Enquanto isso, John Carmack continuava os seus estudos e a sua perseverança em desenvolver novas tecnologias. O que o John Carmack estava estudando naquele momento é o 3D, os gráficos 3D, que eram considerados o santo graal dos programadores daquele período. Sua intenção com o 3D era criar um ambiente imersivo, fazer com que o jogador se sentisse dentro daquele ambiente. Esse tipo de conceito era bastante comum de ser abordado em literatura e séries de TV. Um bom exemplo disso é o romance Neuromancer, criado por William Gibson em 1984. Esse livro abordava o conceito do cyberespaço, onde você era plugado dentro de um ambiente virtual e você podia interagir ao máximo naquele ambiente. Uma outra possível influência de John Carmack a trabalhar com gráficos 3D é o holodeck de Star Wars. O holodeck é uma espécie de sala onde você entra e as paredes, ou seja, todo o ambiente se transformava num cenário que você quisesse. E eles usavam o holodeck para, por exemplo, simular o passado do planeta Terra, ou o futuro do planeta Terra, ou outros planetas. Era uma sala com intenso realismo. Só que a ID não era a primeira a trabalhar com gráficos 3D naquela época. Já existia, por exemplo, em 1980, um RPG 3D chamado Alakabeth, World of Doom, criado por Richard Garriott, o mesmo cara da série Ultima. 2 anos depois surgiu um jogo chamado Way Out, da Sirius Software, que é uma espécie de um labirinto onde você tinha que achar a saída em um ambiente totalmente 3D. Só que Carmack queria algo diferente.
ele queria um jogo 3D de ação rápida, nos mesmos moldes de Defender, Asteroids e Gauntlet. Só que como você deve observar, se você está assistindo essa série aí, é que esses jogos são 2D. E o que o Carmack queria era uma ação parecida, só que tridimensional. E isso não existia à época. Assim, enquanto os caras trabalhavam pesadamente em Dangerous Dave e Rescue Rover, Carmack programava ao máximo para construir esse motor gráfico tridimensional. O problema que ocorria para Carmack desenvolver essa tecnologia é o fato do PC não ser capaz de processar 3D de maneira rápida. Carmack tentou solucionar esse problema de um jeito parecido com o que havia feito para o side-scroller de Commander Keen. Inicialmente ele tentou a abordagem mais óbvia, que era simplesmente implementar o 3D e ver o que acontecia. E obviamente ficou lento. E ficou lento justamente pelas limitações gráficas do PC. Já que ficou lento, a solução era agora pensar fora da caixa, construindo otimizações para a implementação ficar rápida. Um dos motivos para o 3D ficar lento é o fato do computador ter que processar uma série de superfícies tridimensionais ao mesmo tempo. Você tinha que desenhar todas aquelas superfícies várias vezes no intervalo de 1 segundo. E se ele não desenhasse todas, mas apenas as superfícies que eram realmente necessárias? Pensando nisso, o Carmack fez algo bem simples. Ele removeu as superfícies do chão e do teto, ficando apenas as paredes. Isso já ajudou muito, mas ainda não era suficiente e continuava lento. Para fazer o computador desenhar mais rapidamente, Carmack, ao estudar, descobriu uma técnica chamada de raycasting, ou traçados de raios. Como é que funciona o raycasting? Ao invés de desenhar todas as superfícies que existiam no seu ambiente virtual, gastando muita memória e processamento, Carmack desenhava linhas finas em direção à câmera. Aí ele verificava que linhas encostavam ou interceptavam superfícies poligonais. As superfícies que eram interceptadas por essas linhas finas, elas eram visíveis à câmera, então aquelas Carmack desenhava. Se existia alguma superfície, algum plano 3D que não encostasse nessas linhas, significa que essa superfície está fora do campo de visão do usuário, fora da câmera. Então essas não eram desenhadas. Assim, o raycasting determina que superfícies são visíveis, desenhando essas que são visíveis e quais não eram. As que não eram, eram descartadas, por estarem fora do campo de visão do usuário. Isso fez com que a implementação tivesse muita eficiência, fazendo inclusive com que o jogo 3D ficasse muito rápido, se tornasse a ação rápida que John Carmack queria. Só que ainda havia um problema. O desafio final era introduzir personagens dentro do jogo. E para isso, Carmack usou uma solução trazida pelo jogo Wing Commander, um jogo de naves espaciais. Esse jogo trazia ícones gráficos e sprites, gráficos bidimensionais 2D. Vou até ver se eu coloco na tela um Super Mario aqui. O Super Mario ele é um gráfico 2D. É o que a gente chama de sprite, não confundir com refrigerante. É o sprite, um ícone gráfico 2D. Só que simplesmente introduzir esse gráfico dentro do jogo não adiantava muita coisa. Você precisava de mais realismo. Então o que Carmack fez? Se o sprite estivesse longe da câmera, ele ficava pequenininho. E se o gráfico se aproximasse da tela, ele ficava grandão. Se você girasse a sua câmera, rotacionasse a sua câmera, o desenho 2D rotacionava junto. Isso simulava a distância e trazia um grande realismo gráfico. Combinando esses sprites redimensionados com alguns polígonos limitados, ou seja, removendo o chão, removendo o teto e introduzindo raycasting, Carmack conseguiu criar o jogo de ação 3D rápido que queria. 6 semanas depois, Carmack emergiu de sua longa pesquisa implementando esse motor, pois falando assim como eu falei parece simples, mas era uma trabalheira absurda implementar essas coisas naquela época. Inclusive, esse era o maior tempo que Carmack já tinha ficado trabalhando em um projeto. Quando Romero viu a tecnologia, ele ficou impressionado
com as capacidades técnicas de John Carmack. O pessoal da AID começou a discutir que tipo de jogo seria apropriado para aquele motor. Eles imaginaram um mundo futurista em que você controlaria um tanque e esse tanque se moveria pelo ambiente 3D, uma espécie de um Armagedon nuclear, onde você salva pessoas que estão presas naquele ambiente. Isso fez com que surgisse em abril de 91 o jogo Hover Tank, que foi o primeiro jogo de ação rápida 3D que existiu para computadores. A AID havia inventado um gênero. Ainda que Hover Tank fosse um jogo altamente inovador para a época, ele não era muito bom. Era um jogo um tanto feio e as paredes 3D eram bem esquisitas, com cores muito berrantes e sólidas. No entanto, o jogo foi importante pois ele auxiliou os membros da AID a evoluírem suas habilidades, principalmente John Carmack, desenvolvendo o motor gráfico, e Adrian Carmack, que trabalhou pesadamente para desenhar bestas mutantes que, quando eram atingidas por um tiro do seu canhão, elas viravam poças de sangue. A ID sempre está junto com violência. À medida que o ano foi avançando, a ID continuou a inovar com seus jogos e a expandir os seus negócios, retornando especificamente para sua primeira grande franquia para o PC e para shareware, Commander Keen. Para produzir o próximo disquete para SoftDisk, a ID decidiu trabalhar em mais um jogo da franquia Keen, o jogo chamado Keen Dreams. Ainda que tivessem experimentado a jogabilidade 3D, o pessoal da ID achou interessante manter as tradições do side-scroller de Keen. Então, Keen foi um side-scroller tradicional, sendo bem fiel à série original, só que com uma inovação, pois a ID sempre que lançava um jogo, eles traziam alguma inovação muito absurda. Além da evolução na parte de conteúdo, o pessoal da ID começou a trabalhar com uma técnica onde o cenário, vamos supor, uma floresta, andava com uma velocidade diferente do boneco. Até então, todo jogo side-scroller da época, o personagem se movimentava com a mesma velocidade do cenário. O cenário se movimentava à mesma velocidade do boneco. A ID fez um teste. A velocidade que o boneco andava era muito maior do que a velocidade do cenário. O cenário andava bem mais devagar. Esse efeito criava uma simulação de um ambiente muito profundo, uma sensação de realismo e profundidade muito grande. E essa técnica foi conhecida como Parallax Scrolling. Essa diferença de velocidade entre o fundo e o boneco que está andando na cena é o que chamamos de Parallax Scrolling. E todos os jogos bidimensionais de side-scroller que existem hoje adotam essa técnica. Muito legal, só que havia um problema. Como implementar o Parallax Scrolling? John Carmack quebrou a cabeça para desenvolver essa técnica. Para variar, ele se deparou com as limitações tecnológicas do PC. Ao tentar fazer essa simulação da velocidade do cenário com um boneco, velocidades distintas, a coisa ficava lenta. Principalmente pois você tinha o cenário da frente, que é onde o personagem se movimentava, e o cenário do fundo, que pode ser uma floresta, por exemplo. Essa quantidade de cenários, o cenário da frente e o cenário de trás, tornava tudo muito lento. Então Carmack escreveu um programa que temporariamente salvava essas duas imagens, esses dois cenários na tela, em memória. Dessa forma, não era necessário redesenhar a cada movimento do boneco, pois tudo ficava salvo na memória do computador. Guardando na memória, ele movimentava o cenário da frente e o de trás com velocidades diferentes. Ao fazer isso, Carmack havia puxado os limites gráficos para PC mais uma vez, de formas que não haviam sido desenvolvidas antes. Keen Dreams tinha essa tecnologia de Parallax Scrolling e foi lançado no prazo devido. Em junho de 91, a ID começou a trabalhar em uma nova trilogia de games para Scott Miller e a Apogee. Assiste o episódio 1 para você entender quem é a Apogee e quem é o Scott Miller. Commander Keen 4, 5 e 6 seriam lançados da mesma maneira que antes, usando shareware. E nesse shareware, o Commander Keen 4 era disponibilizado gratuitamente para qualquer um e você deveria pagar para comprar o
Commander Keen 5 e 6. Nesse momento, a Apogee reinava suprema não apenas no mundo dos shareware de games, mas também no mundo de shareware de maneira geral. Os jogos da série Keen novamente estavam no topo dos softwares mais usados, mais comprados naquele período, arrecadando algo em torno de $6 mil por mês. Tom Hall novamente escreveu o roteiro dessa trilogia. Nessa série, Keen descobriu um novo plano para explodir a galáxia e usou uma arma paralisante para imobilizar temporariamente seus pais. Lembrando que o Keen é aquele menino gênio, tipo o laboratório de Dexter. Parece uma coisa boba, mas a arma paralisante era muito importante, já que Hall recebeu muitas reclamações de pais por considerarem o jogo violento quando você atirava no inimigo. Quando você atirava no inimigo e matava ele, o corpo ficava no chão. E isso, à época, para um jogo mais infantil, não era lá muito legal. Então, para resolver esse problema da violência, eles criaram uma arma paralisante. Então, quando você atirava no inimigo, ele ficava vendo estrelas rodando indefinidamente. Então, você não matava ele, mas deixava eles imobilizados. Em agosto de 1991, eles tinham desenvolvido o primeiro beta de Commander Keen, Commander Keen 4, Secret of the Oracle. Nesse momento, Romero havia conhecido um jogador canadense chamado Mark Rain. Rain se apresentou como um fã da série Keen e perguntou se ele poderia ser beta-tester dos novos títulos. Por que não? Pensou Romero, enviando o beta de Keen 4 para ele. Rain respondeu com uma lista detalhada de bugs. Não apenas isso, Rain também se apresentou como um empresário importante que estava interessado em realizar negócios para eles e ajudar a vender os jogos. Desde o início, Romero queria expandir os negócios da ID e ele não queria ficar gastando muita energia e tempo trabalhando com negócios. Ele queria focar seus esforços no design e na programação. Dessa forma, Mark Rain se tornou uma grande oportunidade para a ID. Assim, ele delegou atividades de gerência para Mark Rain. Com isso, surgiu uma oportunidade para lançar uma versão de Keen para uma empresa chamada Formidin, empresa essa que estava associada com Mark Rain. Como a ID não tinha contrato com a Apogee, não haveria problema em eles venderem edições da série Keen também. Dessa forma, o pessoal da ID aceitou o acordo. Romero também queria licenciar o motor de Carmack para que outras empresas usassem aquela tecnologia, desde que pagassem a ID, obviamente. Fazia sentido, já que a tecnologia de Carmack era impressionante. Quando foram informar a Miller sobre o negócio, ele disse: "Esse é um grande problema o que vocês estão fazendo. Vocês estão quebrando a fórmula mágica da trilogia. Se você não lançar um jogo como Shareware e vender o restante, o jogo não irá vender tão bem." Só que já era tarde demais. O acordo com a Formidin já estava finalizado. Em agosto de 91, a ID decidiu mudar de local. Eles sairiam de Shreveport, local por trás de toda a história que contamos até aqui, e iriam para Madison, uma cidade do estado de Wisconsin. Adrian Carmack, de forma um tanto relutante, topou, já que ele tinha vivido a infância dele na cidade de Shreveport. Então vocês imaginam como isso era difícil para Adrian. Jay Wilbur, infelizmente, não pôde ir, para o desapontamento de todos. Esse era um novo início para a ID Software. Com sentimentos mistos de boa parte da equipe pela mudança, o time da ID estava prestes a finalizar a segunda trilogia de Commander Keen. Carmack estava em plena sintonia com Romero. Esses dois trabalhando juntos eram uma coisa impressionante. John Carmack estava aprimorando o motor gráfico de Keen, enquanto Romero trabalhava no editor e nas ferramentas usadas para criar os elementos do jogo. Tanta intensidade deixava suas namoradas frustradas. Uma das namoradas do pessoal da ID disse: "Por que não podemos ter nossos homens e fazer sexo com eles?" "Porque estamos trabalhando!" gritou Romero. John Carmack dava risada de toda a situação. Tom Hall permanecia dedicado na criação de inimigos como homens de batata, cogumelos assassinos e o Dopefish,
algo como um grande peixe verde com olhos dopados bizarros e gigantescos dentes quadrados. Adrian se esforçava para dar vida aos seres bizarros, criando gráficos de altíssimo nível para a época. Tom Hall adorava desenvolver jogos da série Commander Keen, enquanto Adrian não era lá muito fã, mas dedicava suas energias nisso. Enquanto todos trabalhavam na série Keen, Carmack voltou a brincar com novas tecnologias. Dessa vez ele trabalharia com algo chamado mapeamento de textura. O mapeamento de textura consiste em aplicar um padrão detalhado em superfície tridimensional. Imagina, por exemplo, um triângulo. A textura seria uma imagem que você colocaria em cima do triângulo, como se você estivesse embrulhando um presente. Isso criava uma noção de realismo nos elementos 3D muito maior. Isso ajudaria a resolver um dos problemas que existia no jogo Hover Tank. Ao invés de você desenhar paredes com cores sólidas, você poderia colocar imagens como tijolos nas paredes 3D, criando um realismo muito maior para a época. Não foi Romero que teve a sacada de usar mapeamento de textura. Na verdade, ele havia ouvido falar de mapeamento de um outro jogo, um jogo chamado Ultima Underworld, da série original de Richard Garriott, da Origin. Após bater papo com um programador chamado Paul Neurath, desenvolvedor de Ultima Underworld, Romero disse que Paul estava trabalhando em um jogo com mapeamento de textura. Aí Carmack disse, mapeamento de textura? Carmack pensou um pouco e disse, eu acho que eu também posso fazer isso. O resultado desse experimento foi Catacomb 3D, que incorporava mapeamento de textura na forma de paredes com tijolos cinzas cobertos por uma geleca verde. No jogo, você controla um personagem que dispara bolas de fogo que apareciam no centro da tela, como se você estivesse olhando para sua própria mão em primeira pessoa. Sutilmente, era como se a ID falasse que você não está apenas jogando, mas você está vivendo aquele ambiente. E olha como isso é interessante. A cada jogo, a ID aprendia e aprimorava um conceito. Essa coisa de aparecer a mão com a arma atirando, isso nasceu de Catacomb 3D, onde você via sua mão disparando bolas de fogo. Esse jogo acabou sendo publicado 6 meses antes de Ultima Underworld, que realmente usava esse conceito de mapeamento de textura primeiro. Ultima acabou recebendo bem mais atenção do que Catacomb 3D, devido à sua qualidade superior. Mas ambos os jogos ajudaram a mudar o patamar da experiência tridimensional. Quando Scott Miller viu Catacomb 3D, ele disse imediatamente, precisamos fazer algo do tipo para Shareware. Era o momento do time desenvolver um novo projeto para a Apogee. Uma hierarquia ficou bem definida na ID Software. John Carmack era o líder da tecnologia, criando os motores que seriam usados nos jogos. Tom, como diretor criativo, quebrava a cabeça pensando nos jogos, no design dos jogos que utilizariam a tecnologia de Carmack. Romero se encaixava entre Tom e John Carmack, ajudando Carmack com as ferramentas e ao mesmo tempo alimentando as ideias de Tom Hall. Adrian preenchia toda a arte com perfeição, introduzindo suas visões nos gráficos produzidos. No meio de suas conversas, Romero lembrou de um jogo chamado Castle Wolfenstein, criado por Silas Warner na década de 80. Precisamos fazer algo legal, sabe? Seria foda se fizéssemos um remake de Castle Wolfenstein em 3D. Wolfenstein, falava em coro todo mundo, já que, assim como Romero, todos eram fãs hardcore dessa série que havia sido produzida para o Apple II. Wolfenstein era perfeito para a tecnologia de Carmack, já que, em sua essência, o motor gráfico de John Carmack era ideal para jogos de tiro em labirintos. Em Castle Wolfenstein, o jogador deveria correr por labirintos enfrentando nazistas e coletando tesouros, precisando enfrentar Hitler em pessoa no momento derradeiro. Ainda que o jogo tivesse gráficos de baixíssima resolução, ele era único no sentido de criar um grande ambiente virtual. Na época em que foi lançado, a maior parte dos jogos
se passavam em uma única tela estática, enquanto em Castle Wolfenstein havia diversas telas por onde se passava todo o labirinto. Cada sala era um labirinto de paredes. Quando o jogador resolvia um labirinto, a tela mudava mostrando outro cômodo com mais labirintos. Ainda que não tivesse scrolling, já que a coisa era bastante simples, o jogo passava uma sensação imensa de exploração. Parte do seu apelo era o fato de não se saber o que haveria na próxima sala. Na maior parte das vezes, eram nazistas gritando algo em alemão. Encorajado pela reação de todos, Romero começou a explodir de ideias. No Wolfenstein original, os personagens poderiam procurar itens nos corpos de soldados mortos. O quão legal seria fazer isso em 3D? Ele disse. Você poderia arrastar corpos em um canto e procurar coisas em seus bolsos. Psh, psh, psh. Ele disse, imitando os sons. Temos a oportunidade de fazer algo realmente novo, algo rápido e com mapeamento de textura. Se pudermos fazer gráficos bons e rápidos, fazer o som ficar legal e barulhento e criar um jogo explosivamente divertido, então seremos vitoriosos. Será algo chocante, concluiu Romero. Algo totalmente chocante. Agora vamos falar um pouco do contexto da época. Eram novos tempos. A era dos presidentes Reagan e Bush terminavam. Nirvana tirava Michael Jackson do topo das paradas com o álbum Nevermind e a ID faria o mesmo com o status quo dos games. Ao invés de Mario e Pac-Man, a indústria se fartaria com uma experiência nunca vista antes, Wolfenstein 3D. Só que havia um problema. Esse título foi criado por Silas Warner na Muse Software. Como usar a ideia de Wolfenstein sem ter a marca registrada do jogo? Para surpresa de todos, a ID descobriu que a Muse havia falido ainda na década de 80 e a marca registrada de Wolfenstein estava disponível. O jogo poderia se chamar Wolfenstein 3D e usar e abusar de todas as ideias do original. Scott havia amado o projeto. Ele estava implorando para que a ID desenvolvesse um projeto shareware que envolvesse 3D. Scott conhecia o jogo Castle Wolfenstein e sua cabeça explodiu com as ideias. Armas barulhentas, ação rápida, derrotar nazistas. Havia dinheiro de sobra por conta do sucesso da série Commander Keen. Ele garantiu $100 mil para a ID desenvolver o Wolfenstein 3D. Assim como na série Keen, a ID disponibilizaria uma versão para FormGen, enquanto o restante do jogo seria vendido em formato shareware. Foi daí que nasceu Spear of Destiny, que é uma versão diferente de Wolfenstein 3D, e o Wolfenstein 3D original foi vendido na forma de shareware, contendo 6 episódios, sendo que o primeiro episódio era gratuito. Carmack conseguiu melhorar a tecnologia de raycasting original combinando seu mapeamento de textura, tornando o código mais limpo, removendo bugs e otimizando seu desempenho. Uma decisão chave foi fazer o motor gráfico renderizar apenas o que o jogador pudesse ver. Além disso, os personagens e os objetos não eram exatamente 3D, usando a mesma coisa que ele havia introduzido em Hovertank. Os personagens eram sprites bidimensionais que rotacionavam dependendo do seu ângulo de visão. Romero queria que o jogo tivesse a mesma sensação de suspense do jogo original de Apple II, somado com o choque e o horror de explorar um bunker nazista. Teriam soldados da SS e até mesmo Hitler. Para isso, Adrian precisou se debulhar por livros de história, escaneando imagens do líder alemão para incluir no jogo. No entanto, não parecia suficiente. E se colocássemos cães de guarda, cachorros em que você possa atirar, pastores alemães fudidos? Adrian adorou a ideia, fazendo esboços de animação da morte dos cachorros. O pessoal da ID não batia bem da cabeça. E precisa ter sangue, disse Romero. Muito sangue. Sangue como você nunca viu em jogos. E as armas precisam ser letais, mais simples. Uma faca, uma pistola e talvez uma metralhadora. Adrian desenhava enquanto Romero falava. Tom pensava em objetos que o jogador poderia coletar ao longo do jogo. Nos antigos jogos Adventure baseados em texto, o jogador tinha 2 missões:
coletar e matar. Tom pensou em tesouros e cruzes que os jogadores poderiam encontrar. Também havia a questão dos itens de saúde. O jogador começava com a saúde em 100%. À medida que tomava tiros, a saúde diminuía até que o jogador morreria quando chegasse em 0%. Para sobreviver, o jogador precisava encontrar itens de saúde. Tom achava que esses itens deveriam ser engraçados. Que tal perus? Yeah, disse Romero. Ou melhor ainda, que tal comida de cachorro? E que tal, disse Romero, se o jogador estiver com a saúde bem baixa, tipo 10%, ele poderia ir nas tripas sangrentas dos soldados nazistas e chupá-las para ganhar energia extra. Romero disse, imitando o barulho de sucção. Vocês estão vendo como o pessoal da ID tem problema. No entanto, muitas dessas ideias acabaram sendo cortadas do jogo final, como é o caso de arrastar corpos de nazistas, que é algo que eles queriam fazer. Isso deixava o jogo bastante lento. Já a brutalidade não era apenas gráfica ou na jogabilidade, mas também no som. Para os efeitos sonoros, a ID buscou o compositor Bob Prince, o mesmo que trabalharia futuramente em Doom. Esse músico trabalhou com a Apogee e era recomendação de Scott Miller. Ele havia trabalhado inclusive em alguns jogos da série King. Em Wolfenstein 3D foi utilizado som digital. Outra inovação do jogo foi a utilização da paleta de cores da placa VGA, que possibilitava 256 cores simultâneas. Com essa grande paleta ficava mais fácil para Adrian desenhar os soldados com seus elmos e suas botas. Ele criou uma animação espacial em que os soldados sentiriam profundas dores enquanto o sangue saía de seus peitos quando eram atingidos. Você sabe, disse Romero, que nunca existiu um jogo como esse. Na tela, o pequeno nazista sangrava. Só que a ID precisava de ajuda para terminar o jogo. Para isso, eles buscaram mais um artista, Kevin Cloud, funcionário da Softdisk, que chegou a fazer amizade com os caras da ID quando eles ainda estavam na Gamer's Edge. O pessoal da ID pediu que ele fosse para Madison trabalhar junto com eles. Kevin topou e partiu com sua esposa em uma jornada de 19 horas de viagem. Ao chegar no apartamento da ID, eles foram atendidos por John Carmack de cueca e cabelo bagunçado. Voltem mais tarde, ele disse, batendo a porta na cara deles. Kevin virou para sua esposa e disse, que tal se tomássemos café? Mais tarde ele voltou e fez um acordo com os rapazes. Kevin faria parte do time. E mais uma mudança começou. O time da ID precisou se mudar para Dallas, no Texas, deixando o frio da cidade de Madison para trás. Sem falar que a ID ficaria mais próxima de Scott Miller, e essa foi uma das razões para a mudança. Para manter os rapazes felizes, a Apogee disponibilizou um crédito de $100 mil, um rateio de 50-50 dos lucros e até mesmo desenvolveria por conta própria o próximo jogo que atenderia ao contrato com a Softdisk, um jogo chamado Scuba Venture. Esse jogo foi 100% desenvolvido pela Apogee. Scott estava bem ansioso para o lançamento de Wolfenstein 3D em formato shareware. O plano era disponibilizar um episódio contendo 10 fases e o restante seria vendido. Só que, ao conversar com Romero e Tom, Scott ficou sabendo que o grupo levava apenas um dia para fazer cada mapa do jogo. Você ouviu o barulho de dinheiro entrando? Ao invés de lançar 3 episódios, por que não lançar mais ainda? E daí surgiu a ideia de lançar em 6 episódios. Só que nem tudo era fácil. Mark Rain acabou precisando pular fora do bote. Justamente o único cara da ID que realmente entendia da parte de negócios. John Carmack e Romero teriam que dividir suas atenções com a parte burocrática. Para isso, Carmack e Romero trouxeram de volta Jay Weber, que estava de saco cheio da Softdisk e poderia mudar para Dallas. Uma das inovações de Wolfenstein 3D eram as paredes secretas. A ideia era o jogador se aproximar de uma parede e, caso a pressionasse no local correto, uma porção da parede iria se abrir, revelando um quarto cheio de surpresas, como tesouros, itens de saúde e armas especiais. Para Tom, segredos eram fundamentais nos jogos. Em seus jogos anteriores haviam surpresas.
Em King havia o alfabeto Vorticon, por exemplo. Em Wolfenstein, o jogador poderia se aproximar de uma parede contendo um banner de Hitler e, ao pressionar a barra de espaços, blam! A parede se abria com diversos tesouros, itens de saúde, pratos com perus e munição. Às 4 da manhã do dia 5 de maio de 1992, o episódio Shareware de Wolfenstein 3D estava completo. Tom escreveu a história de fundo do jogo. Você é William B.J. Blazkowicz, o bad boy dos aliados, que é entendido de espionagem e está em busca de ação. Sua missão é infiltrar o forte nazista. Em muitos jogos é comum você selecionar o nível de dificuldade em fácil, médio e difícil. E claro que o pessoal da ID tinha que inovar nessa parte também. Em Wolfenstein, a pergunta que surgia era: o quão forte você é? Abaixo haviam 4 opções, cada uma contendo a face do jogador acompanhando uma resposta, variando desde sou a morte encarnada, com BJ monstruoso e de olhos vermelhos, até a opção mais fácil como posso jogar, papai? Com uma foto de BJ com roupinhas de bebê. Até mesmo na hora de sair do jogo tinham algumas frases engraçadinhas. Aperte não para ter mais carnificina, aperte sim para ser um maricas. Ou, para armas e glória, aperte não. Para trabalho e preocupação, aperte sim. Tudo estava pronto para o lançamento do jogo em formato shareware. O jogo foi um sucesso instantâneo, principalmente na internet, que estava começando a se popularizar naquele período. A Computer Gaming World, uma publicação bem prestigiada daquele período, disse que Wolfenstein 3D é o primeiro jogo tecnologicamente capaz de colocar o jogador em um ambiente ameaçador, uma palhinha do potencial de entretenimento interativo para um futuro virtual sensorial. Falavam até em realidade virtual por causa do jogo. E o jogo obviamente causou. Jay recebeu diversas cartas de protesto por conta da inclusão da suástica, dos nazistas e pelo fato de se poder atirar em cachorros. Na própria Alemanha houve um sério problema, pois o governo proibia qualquer referência ao nazismo em entretenimento popular, fazendo com que o jogo fosse banido por lá. Foi a primeira grande discussão de legislação no ciberespaço. O que acontece se um jogo, ou mesmo imagem, filme ou livro é postado legalmente em um país e distribuído para outro que não o é? Deixando a controvérsia de lado, Wolfenstein foi um dos primeiros jogos a empoderar os jogadores no sentido de possibilitar modificações ao jogo original, algo que se tornaria os famosos mods. Eu mesmo tive contato com um mod de Wolfenstein 3D quando eu era criança, onde os nazistas eram trocados por personagens de Street Fighter. Até mesmo uma versão do jogo com o Batman já foi feita. Além da versão shareware de Wolfenstein 3D, como eu disse antes, a ID desenvolveu uma versão para ser comercializada com a FormGem, chamada Spear of Destiny. Era basicamente um spin-off do jogo original. O jogo tem esse nome por conta da lança mitológica que teria sido usada para ferir e matar Jesus Cristo. Um objeto que foi roubado por Hitler para lhe dar poderes sobrenaturais. Hitler roubou a lança e caberia a BJ Blazkowicz resgatá-la. Como Spear of Destiny rodava em cima do motor original produzido por John Carmack, os rapazes poderiam desenvolver o jogo por conta própria, enquanto Carmack testava novas tecnologias. Seus experimentos levaram ao desenvolvimento de Shadowcaster, um título desenvolvido por uma pequena companhia chamada Raven. Eles tinham um contrato com a Electronic Arts e a ID ofereceu o seguinte acordo. Eles disponibilizaram o motor gráfico de Carmack em troca de parte dos lucros. Todos concordaram. Quando Spear of Destiny foi lançado em 18 de setembro de 1992, esse jogo aumentou a fama e a fortuna da ID Software. A ID faturava algo em torno de $150 mil por mês, mesmo que menos de 2% dos que faziam download do jogo efetivamente compravam ele. O fato é que nada impedia que alguém comprasse e copiasse o jogo completo para os seus amigos.
A pirataria estava se tornando comum na época. Muitas empresas entraram em contato com a ID Software por causa de Wolfenstein 3D. Um dos contatos foi bastante inesperado. A Nintendo queria que a ID portasse o jogo para o Super Nintendo. Só que por ser a Nintendo, ela queria que o nível de violência fosse diminuído, sem sangue e sem atirar em cachorros. Por que não trocar por ratos? Pela bagatela de $100 mil vale a pena. A ID topou fazer uma versão modificada do jogo. Um contato ainda mais peculiar foi com uma empresa chamada Wisdom Tree, que desenvolvia jogos com temática religiosa. A empresa queria que o motor de Wolfenstein 3D fosse licenciado para fazer um jogo baseado na história da Arca de Noé. Eles queriam uma versão 3D em primeira pessoa do jogador correndo pela arca, atirando maçãs e vegetais para que os animais da arca se comportassem e dormissem. A Nintendo, como se sabia, não autorizava elementos religiosos em seus jogos, mesmo que fosse Satã ou Noé. Só que a Wisdom Tree queria fazer o jogo mesmo sem a licença oficial da Nintendo. A ID acabou topando essa proposta maluca. Carmack continuava a inovar com sua tecnologia. No motor de Shadowcaster, que ele também ajudou a desenvolver, ele começou a fazer experiência com iluminação, sombras e teto. Como você pode observar jogando o jogo, o Wolfenstein 3D não tinha qualquer variação de tom decorrente de iluminação. Seria o próximo passo de Carmack para tornar o mundo 3D ainda mais vivo. Para aumentar a imersão, Carmack já havia conseguido compreender como aplicar texturas no chão e no teto, assim como variar o tamanho das paredes nas salas tridimensionais. O motor de Shadowcaster era mais lento por conta dessas questões, mas como o jogo tinha um foco maior na exploração, isso não se tornava um problema sério. Carmack conseguiu inclusive introduzir terreno montanhoso, algo que deixou Kevin Cloud fascinado. Ele ficou andando por 20 minutos seguidos sobre um morrinho do jogo. Era incrível. Era o momento para a ID começar a usar essas novas tecnologias em seus futuros jogos. Mas o que fazer? Tom queria ver tecnologia 3D na série Commander Keen, só que o restante do time estava mais fissurado com um tema bastante diferente: demônios. Carmack disse: por que não fazer um jogo de demônios versus tecnologia, em que o jogador usaria armas high-tech para eliminar bestas do inferno? Romero amou a ideia. Kevin e Adrian também curtiram, pegando inspiração em um de seus filmes de terror B favoritos, Evil Dead 2. Gotcha, didn't I, you little sucker? Eles queriam algo na linha de Evil Dead 2 e Aliens, horror e inferno, sangue e ciência. Só que faltava um nome. Carmack teve uma ideia baseada no filme The Color of Money, A Cor do Dinheiro, de 1986. Filme de Martin Scorsese em que Tom Cruise interpreta um jogador de sinuca. Em uma cena, Tom Cruise entra na sala com um case contendo um de seus tacos. "O que você tem aí?", falou outro jogador. Cruise abre o case e fala: Doom. Naquele momento, os jogos mais bem-sucedidos do movimento Shareware pertenciam em algum nível à Apogee. 2 títulos de Commander Keen, Wolfenstein 3D e um jogo original da Apogee que consistia em um personagem com visual de Schwarzenegger em um shooter side-scrolling. Esse personagem era nada mais nada menos do que Duke Nukem. A imprensa dizia que a Apogee era uma das mais marcantes histórias de sucesso da indústria de software de entretenimento. Tudo isso fez a ID refletir um pouco. Era realmente necessário trabalhar com a Apogee? Qual o sentido de dividir os lucros 50-50, se eles poderiam publicar os jogos sozinhos, por conta própria? Doom provavelmente seria muito maior do que o Wolfenstein 3D. Todos estavam firmes com essa posição, exceto John Carmack.
Carmack queria apenas trabalhar com programação, tomar suas Diet Cokes e comer pizza. Ele não tinha interesse em gerenciar uma grande companhia. Quanto mais responsabilidades corporativas eles tivessem, menos tempo teriam para focar em seus jogos. Jay, no entanto, lhe garantiu que a vida se tornaria melhor. Vamos nos tornar verdadeiramente independentes, disse Wilbur. Não vamos depender de ninguém. Não vamos esperá-los baterem na porta. Vamos abrir a porta. Vamos pegar a oportunidade pelo pescoço. Finalmente, Carmack concordou. Scott iria rodar. Na verdade, Scott já imaginava que isso iria acontecer. Ele ficou agradecido pela relação ter sido bastante longa. Os jogos da ID Software ajudaram a colocar a Apogee no topo. Por mais que o acordo com a ID fosse rompido, ele estava confiante no sucesso da companhia, que tinha a série Duke Nukem como a número 1 na venda de sharewares. Além de Scott, Tom, aos poucos, parecia que ia pular do barco. Ele tinha ficado frustrado quando Romero optou por Wolfenstein 3D, um jogo rápido, brutal, que se baseava fortemente na tecnologia de Carmack, em detrimento de um mundo mais robusto e orientado ao personagem, como era o caso de Kim. As diferenças criativas estavam se tornando mais evidentes, só que ele ainda mantinha fortes expectativas do que viria após Doom. Todos estavam em comum acordo de que o jogo seria de ação rápida, que combinaria o sci-fi suspense de Aliens, combinado com o horror demoníaco B de Evil Dead 2. Além disso, Tom queria algo mais cinematográfico, com algum roteiro por trás. E se contássemos uma história de cientistas em uma lua nos confins do espaço? Ele disse. E eles estavam estudando uma anomalia de onde os aliens chegam, mas à medida que você se aprofunda no jogo, você descobre que são demônios mitológicos do inferno. E você teria um episódio em que você descobre polos magnéticos nessa lua com duas anomalias. Então você entra nela e quando sai você descobre que esse inferno tomou a nossa dimensão e perturbou tudo que você viu nos primeiros episódios. Ainda que Romero concordasse com alguma coisa daquela ideia, John Carmack soltou uma célebre frase famosa do game design. História em um jogo é como história em um filme pornô. Espera-se que tenha alguma, mas não é algo importante. Tom ficou furioso com a frase. Carmack não queria que o jogo fosse dividido em episódios. Temos que fazer esse mundo se tornar contínuo. Ao invés de entrar por uma porta e a fase ser carregada, o jogador teria um sentimento de progressão invisível em um espaço massivo. Tom detestou o conceito. Ele ia contra a fórmula vencedora tradicional da ID. Os jogadores gostavam de sentir que haviam completado uma sessão ou uma fase do jogo, movendo-se logo a seguir para a próxima fase. Romero novamente concordou com Carmack. Tom apenas voltou frustrado para o seu escritório. Não era apenas Romero que considerava John Carmack importante. Jay e Kevin estavam discutindo que a empresa era tão dependente das inovações de Carmack que o ideal seria ter um seguro caso ocorresse alguma coisa com ele. Todos os outros são dispensáveis, disse Jay. A preocupação tinha algum sentido, pois Doom trazia muitas inovações aprendidas por Carmack no motor de Shadowcaster. Os mais notáveis eram os efeitos luminosos, de forma que o espaço virtual escurecia de acordo com a distância do personagem. Se você está muito longe, a sala fica escura. À medida que você vai se aproximando, ela vai clareando. Tudo isso ficava ainda mais notável, considerando que os PCs de 1992 ainda dependiam do VGA, que só tinha 256 cores. Carmack programou o jogo de forma que a colorização variava de acordo com o local em que o jogador estivesse posicionado na sala. Tons escuros apareciam à distância. Se o jogador se movesse para frente, o computador aumentaria o brilho dessas cores. As cores próximas sempre são mais brilhantes do que as cores mais distantes. Dessa forma, o mundo não só parecia mais real, como mais maligno.
Mas não era apenas isso. Carmack e Romero queriam quebrar o paradigma da arquitetura baseada em ladrilhos de jogos anteriores como King e Wolfenstein. O que os Jones, em especial Romero, queriam era um mundo mais fluido, com design diverso, paredes de tamanhos variados, com ângulos diferentes, salas grandes e estranhas. Em Wolfenstein, todas as paredes tinham ângulos de 90 graus, enquanto em Doom você tinha os mais variados ângulos bizarros. Carmack parecia pronto para o desafio. Os computadores se tornaram ainda mais poderosos e suas habilidades também evoluíram. Ele começou a experimentar formas de desenhar polígonos com formatos arbitrários, adicionar texturas no chão e no teto. Seu progresso com a iluminação variável e polígonos arbitrários era nítida. Carmack também queria que modders pudessem modificar o jogo com maior facilidade, assim como adicionar recursos para que os jogadores pudessem competir via rede. Multiplayer estava entrando aí na jogada. Romero ficava admirado com o potencial da tecnologia que Carmack estava criando. E como Romero também era programador, ele conseguia conversar com Carmack em uma linguagem que ambos entendiam muito bem, traduzindo inclusive suas visões artísticas em código que Carmack podia trazer à tona. As ferramentas que Romero usava para construir os mapas de Doom lembravam o software CAD para construir a arquitetura de uma casa. Clicando com o mouse e arrastando uma linha, ele podia desenhar uma série de paredes, tipo The Sims mesmo. Com outro clique, ele podia voar para dentro do espaço 3D. Adrian e Kevin, enquanto isso, criavam as texturas, que decoravam as paredes de cada sala. Com a tecnologia de Carmack, Romero podia usar e abusar dos efeitos nos mapas, como criar luzes estroboscópicas junto às paredes com diferentes ângulos e tamanhos. Suas decisões de projeto eram baseadas no que a tecnologia de Carmack era capaz de proporcionar. Sua intenção era mostrar tudo que aquele motor era capaz de fazer. Enquanto Carmack e Romero se energizavam mutuamente, Tom estava afundando na equipe. Ele estava trabalhando com algo que era chamado na indústria de Game Design Document, basicamente um texto bem grande descrevendo personagens, as motivações do jogo, a história por trás do jogo, tudo que fosse necessário. O jogo começaria com o personagem recebendo a função de conduzir experimentos em uma lua distante. Os experimentos dariam errado, com os cientistas acidentalmente abrindo um portal para o inferno, liberando uma quantidade imensa de bestas. A ação começaria com o jogador disputando uma partida de um jogo de carta com seus colegas, até que de repente dezenas de bestas surgiam e assassinavam seus amigos, fazendo-os em pedaços. Tom queria criar um sentimento de horror ao ver os seus amigos morrendo instantaneamente. Só que a ideia não havia sido bem recebida pelo pessoal da ID. John Carmack afirmou que não estava mais interessado na ideia de criar um mundo fluido. O jogo retornaria ao design tradicional, contendo várias fases. Mas eu gastei os últimos 2 meses escrevendo um design document, baseado inteiramente nesse mundo dinâmico que você queria, gritou Tom Hall. Essa sua Bíblia de Doom não está nos ajudando a fazer o jogo ficar pronto, disse John Carmack. A ID nunca trabalhou com esse conceito de escrever todo o game design de um jogo no passado. Por que começaria a fazer isso agora? Doom não precisava de uma história de fundo. O jogador precisava estar assustado o tempo todo, mas não precisava saber o porquê. Carmack queria que Tom abandonasse o documento e trabalhasse nos mapas junto com Romero, sugerindo também que Tom fosse até a biblioteca ler sobre bases militares para ter algumas ideias. Nessa queda de braço entre Tom e Carmack, Romero deu o braço a torcer por John Carmack. Não fazia sentido ver os personagens jogando cartas em Doom.
O jogo teria que ser mais rápido e mais brutal do que o Wolfenstein 3D. Algumas inovações também foram realizadas na animação. Em Wolfenstein, Adrian animava cada quadro dos personagens, mostrando os mesmos em várias posições, por exemplo, caminhando ou correndo. Dessa vez, eles tentaram outra abordagem. Eles esculpiram os personagens em argila e a seguir os filmaram em diferentes posições. Os quadros filmados eram escaneados no computador, colorizados e programados como personagens digitais usando um software criado por John Carmack. Adrian e Kevin se divertiam tanto com o processo que eles começaram a se escanear dentro do jogo. Kevin dobrou sua manga da camisa e ficou atrás da câmera, filmando seu braço e sua mão segurando armas de brinquedo. Uma espingarda de plástico, uma pistola e até mesmo uma serra elétrica emprestada foram usadas no jogo final. O braço do cara do Doom que você vê é de Kevin. Inspirado, Adrian escaneou sua bota com textura de cobra e a introduziu em uma das salas do jogo. Até mesmo um machucado sangrento do joelho de Kevin foi escaneado e virou uma das texturas do jogo. No mundo estranho de Doom, tudo poderia fazer parte do jogo. No ano de 1993 saiu um press release, uma espécie de uma propaganda escrita por Tom Hall para Doom. Dallas, Texas, 1º de janeiro de 1993, é anunciada outra revolução tecnológica para o PC. Doom, da ID Software, promete ultrapassar os limites do que é possível ser feito em computadores. Em Doom, você joga como um de 4 soldados fora de serviço que são atirados no meio de uma guerra interdimensional. Trabalhando em uma estação de pesquisa científica, seus dias são preenchidos com papelada e tédio. Só que hoje é um dia diferente. Hordas atrás de hordas de criaturas demoníacas estão tomando a base, matando e possuindo tudo pela frente. Estando com mortos até os joelhos, você deve erradicar os seus inimigos e descobrir de onde eles estão vindo. Quando você descobrir a verdade, sua noção de realidade pode ficar despedaçada. No mesmo press release, Tom procurou vender as tecnologias que foram melhoradas no jogo. Mundos completamente mapeados com textura, paredes não ortogonais e a luz dinâmica. Além disso, eles apresentaram um pequeno teaser da jogatina multiplayer, algo que ainda estava sendo implementado. Até 4 jogadores podem participar de uma partida em rede local, escreveu Tom, ou 2 jogadores podem jogar via modem. Esperamos sinceramente que sejamos o motivo número 1 para a queda de produtividade das empresas ao redor do globo. Em Doom, o jogador progride enquanto vislumbra o cano de sua arma no centro inferior da tela. Os quartos distantes se mostram escuros e sombrios, com os tons cinza, preto, marrom e em alguns momentos azul escuro. As paredes possuíam ângulos diferentes de 90 graus. Carmack desenvolveu um mecanismo para criar janelas entre paredes, de forma que o jogador poderia enxergar o próximo quarto, ainda que este não estivesse acessível. Haviam diferentes tipos de fontes de luz pelo jogo. Todo esse realismo era pontuado por monstros demoníacos. Em um setor, o jogador poderia progredir por um quarto trancado apenas para se deparar com enormes demônios flutuando pela sala. Tudo parecia perfeito devido à grande expectativa dos jogadores e da imprensa especializada. Só que os Jones, Romero e Carmack não estavam nada satisfeitos com o trabalho de Tom Hall. Tom levou a sério o pedido de Carmack para estudar e construir mapas com ambientação de arquitetura militar. Só que ele permaneceu fiel a seu documento de projeto, construindo inclusive uma sala em que um grupo de jogadores estava jogando cartas. Esse Tom não desiste das ideias dele. Muitos de seus mapas eram bastante simples,
com um visual bem sem graça. Romero precisou refazer diversos setores do jogo para criar um ambiente verdadeiramente demoníaco. Naquele ponto, a atitude de Tom piorou ainda mais. Sua sensação era que tudo que ele acrescentava ao jogo era removido logo depois. Romero passou a ignorá-lo, sem piadas, sem destruição e nem barulhos de aliens como ele gostava de fazer. Com o tempo, Tom passou a dar mais atenção para sua namorada do que para o escritório. Dessa forma, chegou o momento em que John Carmack chamou Romero e sugeriu que Tom fosse demitido. Para isso, Carmack e Romero decidiram por um acordo com duas condições. Primeiro, que os donos da empresa decidiriam por unanimidade pela demissão de Tom. Estes eram Adrian, Romero, Tom e Carmack, com Jay e Kevin possuindo menores partes da empresa. Segundo, se alguém saísse da empresa, este deveria ceder toda a sua parte da companhia, garantindo que não haveria futuro por lá. Dessa forma, Tom nunca receberia qualquer coisa de Doom, Wolfenstein ou King. O destino de Tom estava selado. Em uma reunião na sala de conferência, Carmack disse: Tom, isso obviamente não está funcionando. Estamos pedindo a sua demissão. Para Tom, o momento sequer parecia real. Ele se sentiu deprimido e envergonhado. Mas esse momento o fez refletir. Ele queria fazer jogos, mas não aqueles jogos. Eu acho, pessoal, que essa é a coisa a ser feita, disse Tom. Seus jogos na ID estavam acabados. Futuramente, Scott Miller arranjaria um emprego para Tom como game designer na Apogee. Era o fim para Tom, mas para o resto da equipe a história continuava. Por mais que Doom fosse um jogo rápido com tecnologia bastante avançada, ainda não era bom bastante para John Carmack. Enquanto portava o Wolfenstein 3D para o Super Nintendo, Carmack começou a ler sobre um método de programação, ou melhor dizendo, um algoritmo de programação chamado BSP, Binary Space Partitioning. Esse algoritmo foi desenvolvido na Bell Labs para auxiliar na renderização de modelos 3D na tela. Em termos simples, o método subdivide o modelo 3D em seções, permitindo que segmentos específicos possam ser renderizados, enquanto outros não. Dessa forma, por que não usar a BSP para renderizar apenas as partes visíveis do ambiente virtual do motor gráfico? Daria para fazer uma seleção muito mais adequada para um mapa muito complexo, ao invés do raycasting. Curiosamente, ninguém havia feito isso antes, principalmente pelo fato de poucas pessoas estarem trabalhando com ambientes virtuais naquele momento. Com as BSPs, a imagem de um quarto de Doom poderia ser subdividido em uma estrutura de dados chamada árvore. Dessa forma, torna-se possível renderizar apenas os segmentos da árvore, as folhas que estão visíveis ao jogador. Assim, Doom e futuros jogos que viriam por aí poderiam ficar mais eficientes. Enquanto isso, os demais integrantes da ID estavam buscando substitutos para Tom Hall. Os integrantes da empresa mergulharam em currículos, em busca do game designer ideal. Finalmente encontraram um nome, Sandy Petersen. Aos 37 anos, Sandy era mais velho se comparado aos outros integrantes da ID, mas ele já era veterano no cenário gamer. Nos anos 80, ele criou um RPG em papel e caneta chamado Call of Cthulhu, que apresentava zumbis devoradores de carne e parasitas aliens com tentáculos. O jogo fez sucesso ao redor do globo, vendendo mais de 100 mil cópias. Eventualmente, Sandy arranjou emprego na Microprose, companhia fundada por ninguém menos do que Sid Meier, o lendário game designer criador da série Civilization, famoso jogo de estratégia baseado em história. Só que havia um problema. Romero tinha restrições com relação a Petersen, pois ele é mormon. Mano, Romero falou para Kevin, eu não quero alguém religioso aqui. Estamos criando um jogo fudido sobre demônios, infernos e o cacete.
E a última coisa que queremos é alguém que seja contra isso. Não, disse Kevin, vamos conhecê-lo. Ele deve ser bem bacana. Romero suspirou. Ok, mano, mas eu não faria isso. Alguns dias depois, Sandy apareceu. Ele era um cara grande, careca e usava suspensórios. Ele tinha voz grossa e rápida, principalmente ao falar de jogos. Encorajado, Romero deixou que Sandy trabalhasse um pouco em um nível de Doom, para verificar suas habilidades. Em alguns minutos, Sandy desenhou uma bagunça de linhas pela tela. Disse Romero, o que você está fazendo aí? Bem, disse Sandy, eu terei você vindo aqui e essa parede vai abrir atrás de você. E o monstro virá por aqui e você virá para cá. E com isso vou apagar as luzes e toda essa coisa. Está certo, Romero pensou. O cara tá pegando o jeito da coisa. Com Sandy a porta na ID como game designer, Romero ficaria livre para fazer outras coisas que gosta. Programar, criar sons, criar níveis e lidar com trâmites burocráticos. Mais tarde, John Carmack se aproximou de Sandy e disse: as coisas que você fez aqui são realmente boas. Eu gosto do seu trabalho e acho que você será bom para a companhia. E não demorou muito para Romero apreciar a velocidade de Sandy, seu domínio de design e seu conhecimento enciclopédico sobre jogos. Só que Romero ficou encucado com relação à religiosidade de Sandy. Então, disse Romero, você é mormon? Sim, respondeu Sandy. Bom, ao menos você não é um daqueles mormons cheios de filho e tal. Sandy parou de digitar. Atualmente eu tenho 5 filhos. Ah, ok, disse Romero. Mas não é 10 ou algo assim, né? Mas você sabe que 5 é bastante, mas você não é um mormon hardcore que carrega um cartão e tal. Meu cartão mormon está aqui, disse Sandy. Bem, ao menos você não usa aquelas vestimentas e tal, né? Sandy levantou a camisa. Minhas vestimentas estão logo aqui. Ok, disse Romero. Eu vou calar minha boca. Veja, disse Sandy. Não se preocupe. Eu não tenho problemas com os demônios do jogo. Eles são apenas cartoons. E além disso, deu um sorriso, eles são os caras maus. Sandy e Romero trabalharam no design das fases. Em um dos níveis de Romero, o jogador correria para um quarto e veria uma janela para fora, mas sem saber como ir para lá. Assim, o jogador teria que correr pelo quarto, com a música aumentando o tom, procurando por uma saída. A porta abriria e, bum, apareceria um demônio ali. Você explodia o bicho, correria para outro corredor, abrindo outra porta e, blam, outra horda de bestas. Romero gostava de dramatizar os combates, fazendo o jogador se sentir vitorioso por vencer uma rodada, para logo depois ser atirado para cima de um monte de bichos. Enquanto Romero era bem cru e brutal, Sandy projetava níveis de maneira mais cerebral e estratégica. Sandy criou fases em que o único jeito de matar um monstro era atirando em um barril explosivo a tempo. Algumas pessoas da ID achavam os níveis de Sandy bem feios, mas eram inegavelmente divertidos e desafiadores. Eles complementavam muito bem o estilo de Romero. Enquanto isso, Jay estava determinado a inovar no modelo de negócios da empresa, da mesma forma que os jogos eram inovadores. O paradigma tradicional na época seria cada venda reverter em uma porcentagem para a loja, outra parte para a publicadora e só o restante ficaria para o desenvolvedor. A ID decidiu vender o jogo em formato shareware, deixando que as lojas vendessem sem que os lucros fossem revertidos para a companhia. Nós não nos importamos se vocês fazem dinheiro com o nosso demo shareware, disse Jay aos vendedores. Distribuam em massa. As lojas estranharam o movimento. Eles não teriam que pagar royalties. Mas Jay era insistente. Leve Doom por nada e fique com os lucros. O objetivo de Jay era a distribuição boca a boca, economizando em publicidade e esperando que as pessoas comprassem os demais episódios do jogo diretamente via internet. Então, para a ID, quanto mais versões do demo shareware fossem para as pessoas, melhor. Isso aumentaria as possibilidades de lucro. E as lojas
venderiam a demo felizes com um sorriso de orelha a orelha. Depois de muito trabalho, John Carmack conseguiu fazer o jogo funcionar em rede com 4 jogadores simultâneos. E o jogo fazia um enorme sucesso dentro da ID. Romero e o restante do time começaram a pensar em modalidades de jogo, como é o caso de versus e modo cooperativo. Finalmente, no dia 10 de dezembro de 1993, tudo estava pronto. Após trabalhar em mais de 30 horas seguidas testando o game em busca de bugs, a ID estava pronta para postar o jogo na internet. Um administrador de computadores da Universidade de Wisconsin, David Data, isso até achei engraçado. O cara é responsável por servidores e se chama David Data. Enfim, David topou deixar a ID postar o jogo nos servidores da instituição. A universidade possuía banda larga de altíssima velocidade para a época, facilitando a acomodação de usuários no servidor para baixar o jogo. A ID esperava que alguns jogadores baixassem a demo e distribuíssem ele entre os jogadores. Basicamente, os jogadores fariam o trabalho de transmissão do jogo que, em teoria, deveria ser papel da ID. Tudo estava bem, só que havia um problema. A rede FTP da Universidade de Wisconsin só poderia acomodar 125 usuários online ao mesmo tempo. Como 125 jogadores estavam conectados à rede esperando o jogo, Jay não conseguia se conectar para subir o upload do jogo. Jay ligou para a Data para aumentar o número de usuários. Data o fez e mesmo assim não adiantou. No entanto, Jay conseguiu se conectar no canal de chat e digitou: "Veja", ele escreveu, "desculpem, mas vou ter que expulsar vocês, pois não consigo me conectar. A escolha é de vocês. Ou eu chuto vocês daqui e posto o jogo, ou eu simplesmente não subo nada." Eles acabaram saindo fora e Jay conseguiu se conectar. O jogo estava pronto para ser lançado. Quando o último byte do jogo foi transferido, mais de 10.000 jogadores tentaram se conectar à rede. O peso das requisições foi tão grande que a máquina de David Data pifou. "Meu Deus", disse Data no telefone, "nunca vi isso na vida. Nem o mundo havia visto algo parecido." Na mesma época que Doom foi lançado, o jogo Mortal Kombat fazia um sucesso imenso. Sua violência gráfica era tão incômoda que alguns senadores decidiram interferir pelo banimento de videogames violentos. Não era a primeira vez que algo do gênero acontecia. Revistas Pulp, Elvis Presley, a revista Mad, Dungeons & Dragons e bandas como Judas Priest e Ozzy Osbourne também foram considerados perigosos para os valores da juventude. Agora era a vez dos videogames. Os arcades eram associados com a venda e o uso de drogas, bebedeira, jogos de azar e atividades de gangues. Isso levou ao banimento de arcades em várias cidades e países. Muitos especialistas sugeriram à época que jogos incitam a violência no mundo real. Assim, após muito debate e estardalhaço na mídia, o senador Joseph Lieberman, envolvido nas discussões sobre esse tema, declarou que a indústria de videogames teria 1 ano para desenvolver um sistema de classificação por idade, devido à violência gráfica e temas adultos. Nesse momento turbulento estava saindo Doom, e o jogo se tornou sensação, ao ponto de realmente influenciar no desempenho cotidiano das pessoas. Alunos passaram a tirar notas baixas, empresas estavam menos produtivas e até o rockstar Trent Reznor tinha dificuldades de conciliar sua agenda de shows com a jogatina de Doom. A própria ID Software teve uma queda de rendimento por conta dos deathmatches de Doom. Tamanho sucesso chamou a atenção de Ron Shimowitz, grande empresário do ramo de entretenimento que estava começando a investir na indústria de computadores. Ron ofereceu à ID algo em torno de $2 milhões para a publicidade de Doom 2 e disse que aumentaria as vendas do jogo no varejo. A ID topou, desde que mantivesse todo o controle criativo do jogo, algo que foi garantido por Ron.
Doom 2 seria construído em cima do motor original de Doom 1, enquanto John Carmack pesquisava novas técnicas para introduzir em seu motor gráfico. Algo interessante que John Carmack introduziu no primeiro Doom foi facilitar a criação de mods por terceiros. Tanto que um belo dia, Romero chamou Carmack e disse: "Tem algo aqui que eu preciso te mostrar." Romero lhe apresentou uma versão totalmente modificada de Doom para Star Wars. A música que tocava era da trilha sonora clássica e o cara do Doom atirava em dezenas de Stormtroopers e droids. Carmack também fez o upload de programas utilitários e ferramentas de edição que foram usadas para construir os níveis de Doom. Essa era uma ideia radical para a época. Seria como se você recebesse o álbum de Nirvana e pudesse substituir a voz de Kurt Cobain por qualquer outra voz. Só que a ideia não tinha o apoio de todos os integrantes da ID. Jay e Kevin achavam a ideia maluca. Você não deveria dar as ferramentas para fazerem novo conteúdo. Devemos pensar nas questões legais, disse Kevin. E se alguém pegar nosso conteúdo, combinar ele com outro produto e revendê-lo? E se alguém pegar todo o conteúdo da internet, vendê-lo e de repente começarmos a competir contra nosso próprio produto? Para Carmack ficava claro que eles não entendiam nada sobre cultura hacker, programação ou mesmo de jogos em geral. Romero chegou em sua defesa. "Caras", disse Romero, "não vamos perder dinheiro assim. Estamos fazendo muita grana no momento. Quem liga?" Em janeiro de 94, um estudante neozelandês chamado Brandon Weber criou uma ferramenta chamada Doom Editor Utility, que podia modificar absolutamente tudo do jogo, desde os níveis, os monstros e até os gráficos. Com essa ferramenta era possível criar novos mapas, introduzir novos sons e até mesmo criar novos jogos a partir do motor de Doom. Seria possível fazer Doom com Barneys, Doom de Simpsons, Doom no shopping, Doom no metrô. Mais programas do gênero estavam surgindo, como D-Hack-D, de Greg Lewis. Tudo do jogo se tornava customizável. Era um mundo imersivo que podia ser esculpido da maneira que os jogadores quisessem. Doom era mais do que um jogo. Naquele momento estava se tornando uma cultura. Por mais que tudo fosse interessante, havia questões legais. A ID Software teria alguma responsabilidade em cima de uma versão modificada do jogo? Eles seriam obrigados a dar suporte em um produto alterado? Em 94 surgiu a Interactive Digital Software Association, uma organização representando publicadoras para fins de autopublicação das leis que regem o software. Dessa organização surgiu a Entertainment Software Rating Board, o famoso ESRB, que define classificações de idade nos moldes da indústria do cinema. T para Teen, adolescente, M para Mature, adulto, e por aí vai. Todo esse movimento antecipa um momento em que os jogos ficariam bastante violentos. Com a classificação, as empresas ficaram mais à vontade de produzir jogos com conteúdos mais adultos. Nesse momento, pessoas como John Carmack e John Romero estavam se tornando celebridades. Romero andava com uma camisa com o logo de Doom e na parte de trás estava escrito com letras brancas: "Wrote it", algo como "eu que escrevi". Até sua mãe recebeu uma camiseta escrita "meu filho que escreveu". E Romero gostava da fama. Ele representava a ID para sua legião de fãs. Os outros rapazes da ID não tinham a preocupação que Romero tinha em ser a face da ID para o público externo. E ele era bom nisso. Romero era engraçado, carismático, pulando pelas paredes, exalando energia. Romero era o líder de torcida da ID desde o lançamento de Dangerous Dave em violação de direitos autorais. Quando surgiu seu hype pela companhia, não era exatamente o hype de um chefe, mas o hype do maior fã que a ID tinha. Finalmente, Romero chegou ao ponto que queria, se tornando a pessoa futuramente rica que sempre sonhou. Ele mantinha bom relacionamento com sua nova esposa e seus filhos. Em uma noite de volta ao escritório, Romero decidiu compartilhar suas emoções com John Carmack.
que como sempre estava em frente ao seu PC, tomando sua Coca-Cola Diet e programando portes de Doom para vários consoles, incluindo o Atari Jaguar e um novo console da Sega. Era isso que ele sempre gostou: o trabalho, puxar as mangas da camisa e desafiar seu intelecto. Assim como Romero, Carmack encontrou paz junto aos seus pais, que agora admiravam ele e davam suporte ao seu trabalho. Até sua mãe jogava seus jogos em tempo livre. Só que Carmack começou a perceber que Romero passava tempo demais fora, jogando, dando entrevista, conversando com seus fãs online. Alguma coisa estava diferente, estava mudando, e isso começaria a afetar o trabalho de toda a ID. Doom 2 estava ficando com um cronograma atrasado. Enquanto Romero pagava de Rockstar, os mapas que ele prometia entregar não estavam ficando prontos. Os outros designers, como o Sandy e o novo funcionário, American McGee, estavam fazendo a maior parte do trabalho. Dos 32 mapas de Doom 2, apenas 6 foram criados por John Romero. Romero explicou que seus mapas demoravam para serem feitos devido ao nível de detalhe. Só que Carmack pensava diferente. Romero estava perdendo seu foco. Ele estava dedicando seu tempo aos projetos paralelos, como produtor de jogos de outras companhias, como é o caso da Raven. Vamos fazer mais jogos licenciando nossa tecnologia, disse Romero. Vamos fazer alguns trabalhos para assim ganharmos mais dinheiro. A Raven é um ótimo grupo. Seria perfeito licenciarmos nosso motor para fazer um grande jogo que possamos publicar. Carmack concordou sem muito entusiasmo. Yay! O quão grande a ID poderia ficar? Nessa noite, no escritório, Romero disse que era hora de aproveitar as conquistas da ID. Sem mais cronogramas mortais, disse ele alegremente. Carmack permaneceu calado. No passado, Romero estaria ao lado dele, testando seu motor na tela e testando bugs até o sol raiar. Só que naquela noite, Carmack viu o cara do Eu Que Escrevi sair pela porta. Você está curioso para saber como continua essa história? Se Romero e Carmack vão voltar a se entender? Será que esse seria o prenúncio do fim da ID? Não perca o próximo episódio! Eu espero que você tenha gostado. Eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo, mas assim, o conteúdo está bem interessante. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero você no futuro vídeo. Até a parte 3. Ainda que não tivesse sua intenção com o trailer. À medida que o ano foi avançando, trabalhando em uma superfície dimensional. O resultado desse experimento foi... já deu 20 minutos. Beleza. Encorajado pela reação fazendo como Kevin é um nível. Se você está em polígonos trabalhando uma só que ele é um cara grande. Sandy protejava muitos especialistas tem algo aqui que eu preciso de mostrar. Portes de Doom. Será que esse era o prenúncio do fim da